Então, o objetivo, né, dessa ferramenta de limites é estudar ou descrever o comportamento de uma função f de x quando x se aproxima de um valor x0. Né? Então, o que acontece com a função f de x quando eu faço x cada vez mais próximo de um valor x0 fixo? Então, vamos ver um exemplo, né? Encontrar o limite de f de x, né? A função 2x², quando x se aproxima de 1. Então, a gente pode ver isso fazendo o gráfico dessa função. Então, aqui eu tenho o gráfico da função 2x². E aí, né, se eu olhar aqui para o valor, para o x, né, então aqui eu tenho o meu x0, né, que é 1. Então, se eu fizer x tender a 1, né, se aproximar de 1, olha o que está acontecendo com o valor de f de x. Né? F de x está se aproximando de 2. Né? Então, quando eu faço o x bem próximo de 1, f de x vai estar bem próximo desse número 2. Então, né, se acontecer isso aqui, a gente vai dizer então que o limite, tá? E essa daqui é a anotação, né, que o limite da função f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Tá? Aqui não importa, né, se eu pegar o x um valor maior do que 1 ou x como sendo um valor menor do que 1. Né? Em ambos os casos, ó, o limite, né, da função f de x é 2. Né? Então, quando x é bem próximo de 1, esse valor aqui, a função f de x está lá bem pertinho do número 2. Então, se isso acontece, a gente diz que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Então, aqui, né, o limite de f de x, né, igual a 2x² quando x se aproxima de 1 é 2. Então, em geral, né, se eu consigo, né, se f de x pode se tornar tão próximo de um valor L, né, quanto a gente queira, desde que a gente tome x suficientemente próximo de x0, então, né, nesse caso, a gente vai dizer, né, ou escrever que o limite da função f de x, quando x tende a x0, isso é igual a L. Tá? Ou, né, outra forma de escrever isso é dizer que f de x tende a L quando x tende a x0. Notem que nesse exemplo que a gente calculou, né, aqui, esse limite, né, esse 2 aqui, nada mais é do que f de 1. Né? Então, eu estou analisando o limite quando x se aproxima de 1. Só que nesse caso aqui, o valor do limite, né, esse 2, é justamente f aplicado em 1, nesse cara aqui. Tá? Isso nem sempre vai acontecer, tá? Porque uma das coisas boas do limite é que a função f de x ela não precisa estar definida nesse ponto aqui em que eu estou aproximando o x. Então, vamos pegar um outro exemplo, f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. Então, essa função aqui não está definida para x igual a 1. Né? X igual a 1 não está no domínio dessa função, porque se eu pegar x igual a 1, eu vou ter uma divisão por 0. Mas, mesmo assim, eu posso estudar o limite quando x tende a 1 dessa função. Né? Ou seja, o que acontece com isso daqui quando eu pegar x cada vez mais próximo de 1, mas sempre diferente de 1. Então, para isso a gente pode fazer algumas continhas. Né? Então, aqui, né, eu estou utilizando esse site aqui, que ele me permite escrever código do Scilab, que é um programinha para fazer códigos numéricos, né, computação numérica. Então, aqui nesse programinha eu escrevi a função, então eu defini a função dessa forma aqui, né, x² menos 1 sobre x menos 1. É essa função que a gente tem aqui.
Então, se eu tentar calcular essa função em x igual a 1, claro, ele não vai me deixar. Ele não me deixa calcular isso daqui, ele me diz que deu uma divisão por zero, claro, né? O 1 nem está no domínio dessa função. Agora, eu posso pegar, ao invés de 1, eu posso pegar 1.1, que é o número próximo de 1, né? Então, se eu fizer isso, ele me retornou 2.1. Ok. Então, agora se eu pegar um número um pouquinho mais próximo de 1, 1.01. Resposta 2.01. Então, se eu pegar um número mais próximo ainda, resposta 2.00001, né? Ou seja, o que a gente conclui desse pequeno exemplo aqui? Que à medida que o meu x se aproxima de 1, f de x está se aproximando de 2. E agora aqui de novo, né? Tanto faz se eu pegar números maiores do que 1 ou números menores do que 1. Então, se eu pegar, por exemplo, 0.9, né? Resposta deu 1.9. Se eu pegar 0.999, resposta 1.999, tá? Então, de novo, né? À medida que esse número está se aproximando de 1, aqui a resposta, né? O valor de f desse valor está se aproximando de 2. Então, com isso, né? Com esse pequeno experimento numérico, a gente, né, é levado a concluir que o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, é 2. Tá? Então, eu não conseguia calcular o valor em x igual a 1, mas, né, eu consigo dizer que para x bem próximo de 1, ou quando x se aproxima de 1, o valor dessa função aqui está se aproximando de 2. Tá? A gente também pode fazer o gráfico dessa função. Então, aqui eu tenho o gráfico dessa função, tá? Na verdade, isso daqui vai ser uma reta, né? O gráfico disso aqui vai ser uma reta, só que ele não está definindo em x igual a 1. Então, aqui em x igual a 1, eu tenho essa bolinha aberta. E aí, de novo, né? À medida que o x se aproxima de 1, ó, o f de x aqui está se aproximando de 2. Então, de novo, né, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2. E, de novo, né, não importa se eu pegar valores maiores ou valores menores do que 1, o limite, né, vai ser o mesmo. Então, uma observação, nesses dois exemplos que a gente calculou, tá, se a gente pegasse x maior do que 1 ou x menor que 1, né, se aproximando de 1, o valor do limite deu o mesmo. Né? Então, o valor do limite com x maior deu igual ao valor do limite pegando um x menor do que 1 e se aproximando. Tá? Mas isso nem sempre acontece. Tá? Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, f de x igual a módulo de x sobre x. Né? Quem é que vai ser o domínio dessa função? Bom, eu tenho um x aqui embaixo, então isso daqui não pode ser zero. Né? Então, o domínio aqui dessa função f de x é toda a reta real menos o númerozinho zero. Agora, quem é que é essa função mesmo? Né? Então, f de x, isso aqui é o módulo de x sobre x. Então, o módulo de x a gente já viu, né, no vídeo passado. O módulo de x é igual a x, se x é positivo, e menos x, se x é negativo. Então, isso daqui vai ser igual a x sobre x, que é igual a 1, se x é maior ou igual que zero. E isso vai ser menos x sobre x, que é igual a menos 1, se x é menor do que zero. Né? Então, eu sei disso porque eu sei como é que funciona a função módulo de x. Então, ou seja, né, a função f de x, ela vale 1 para x maior ou igual que zero e vale menos 1 para x menor do que zero. Então, como é que vai ser o gráfico dessa função f de x? Né, então, isso é 1, né, constante igual a 1, para x maior ou igual que zero. Então, isso daqui. E ela vai ser menos 1 para x menor do que zero. Ou seja, essa função f tem esse gráfico aqui. Então, agora olhando para esse gráfico aqui, como é que vai ficar o limite quando x tende a zero, né, dessa função f de x? Bom, se eu pegar valores de x maiores do que zero e me aproximar de zero,
a função está aqui em cima e ela está se aproximando desse valor 1. Agora, se eu pegar, né, valores menores do que 0 e me aproximar de x igual a 0, a função está aqui embaixo, ela vai se aproximar do valor menos 1. Então, esse caso aqui, né, na verdade, isso motiva a definição de limites laterais de uma função. Tá? Então, os limites laterais, a gente vai ter o limite pela direita, né? Então, ele vai ter essa anotação aqui, que é o limite de f de x, quando x tende a mais, né, ou a pela direita. Então, a gente vai dizer que isso é igual a L, né? Então, o que isso significa? Significa que o limite da função f de x, quando eu estou me aproximando de a pela direita, é igual a L. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o limite quando x tende a quando x tende a 0 pela direita de f de x, o que vai ser? Quando x tende a 0 pela direita, a função está aqui em cima se aproximando desse valor 1. Então, isso daqui vai ser 1. E aqui a definição de um limite pela esquerda é a mesma coisa. Né? Então, o limite quando x tende ao valor a menos, né? Então, pela esquerda de f de x igual a L se, né? Aqui vai ser análogo. Então, quando x tende a agora pela esquerda, a função f de x se aproxima desse valor L. Então, nesse exemplo aqui, né, o limite quando x tende a 0 pela esquerda, então aqui tendendo a 0 pela esquerda, a função está aqui embaixo, se aproximando. Então, melhor, ela é o valor menos 1. Então, isso daqui igual a menos 1. Então, só para finalizar, qual é que é a relação entre o limite, né, que a gente viu, esse carinha aqui, com os limites laterais, né, que a gente definiu aqui. Tá? Então, a gente vai dizer, né, que o limite da função f de x quando x tende a é igual a L, se e somente se, né, ambos os limites laterais são iguais a esse valor L aqui. Então, nesse exemplo que a gente calculou, né, tanto o limite quando x se aproximava de 1 pela esquerda quanto pela direita eram igual a 2. Né? Então, a gente escreve que o limite de f de x quando x tende a 1 igual a 2. Tá? Esse limite aqui, muitas vezes ele é chamado de limite bilateral. Né? Por quê? Porque se eu escrevo isso daqui, né, que esse limite é igual a 2, eu estou dizendo que os limites laterais eles são iguais a esse valor 2 aqui. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, da minha função módulo de x sobre x, os limites laterais, quando x tendia a 0, eles deram valores diferentes. Então, isso daqui, né, conforme a nossa definição aqui, isso implica que o limite quando x tende a 0 de f de x não existe. Tá? Por que ele não existe? Né? O limite bilateral não existe, porque se eu chegar de um lado, o limite vale 1, e se eu chegar por outro lado, o limite tem outro valor. Então, se os limites laterais são distintos, o limite bilateral, né, ele não existe. E vice-versa, né? Para esse carinha aqui existir, os limites laterais têm que ser iguais.